Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição de Nossa Língua Sem Mistérios. E ainda falando sobre concordância verbal, temos agora mais um caso particular. E algum caso aqui que não foi abordado, caso queira enviar e-mail, mandando sugestões, envia para jana.fg25@gmail.com, Jana com 2 N's. O próximo caso aqui é com sujeitos representados por nomes próprios só usado na forma de plural, como se referindo aos Estados Unidos, o Rio Amazonas, os Lusíadas. Em geral, o verbo concorda com o artigo antecedente desses substantivos, como por exemplo, o Amazonas parece um mar. Os Estados Unidos têm sido ultimamente um exemplo de nação democrata. Não sei, né? Caso se tem, está flexionado no plural com o é circunflexo. Há casos, porém, que nas orações com predicado nominal, com verbo ser, com verbo de ligação, e tendo um predicativo no singular, predicativo sujeito, que é aquele adjetivo, né? O verbo permanecerá no singular, no caso, o verbo ser. Vamos aos exemplos. As Cartas Persas é um livro genial. Porque aqui genial, predicativo do sujeito, dizendo que é genial, né? Esse livro citado, As Cartas Persas, e Cartas Persas sempre representada no plural, né? Referindo a essa obra aí, então. Então o verbo fica desta forma, concordando com o predicativo do sujeito que está no singular. Concordância do verbo ser, indicativos de horas ou datas. O verbo concorda com o numeral. Por exemplo, hoje são 19 de novembro. Ou hoje é 1º de dezembro. Eu estou colocando o dia aqui, né? Calma. Já são 13 horas e 30 minutos. Já é 1h da madrugada. Já quando o termo dia está explícito, o verbo permanece no singular. Hoje é o dia ou é dia 19 de novembro. Concordância com o verbo ser em frases interrogativas. O verbo concordará sempre com o que vier após. Por exemplo, quem seriam os ganhadores do sorteio? O que são deslizes e imperfeições? Pronto. Isso aí vocês notaram que está no plural. Verbo haver e verbo fazer. Verbo fazer no sentido de tempo é impessoal e sempre ficará no singular. Assim como o verbo haver no sentido de existir também é impessoal. Vamos a exemplos.
Faz 10 dias que não a vejo. Fez 5 anos que trabalho aqui. Havia muitas pessoas na fila, que trocando por existir, seria existiam muitas pessoas na fila. Sempre haverá descontentes. Houve tumulto durante a venda das estatais. Mais um caso. Locuções verbais, onde há 2 ou mais verbos. A flexão de número e pessoa ocorrerá no verbo auxiliar. Aqui temos alguns exemplos interessantes. Hão de existir outros mundos habitados e há de haver outros mundos habitados. Isso se deve porque o verbo principal aqui é o verbo haver e nesse caso o verbo auxiliar, que são 2 verbos, o verbo haver. Verbos no sentido de existir são impessoais, não tem como flexionar. Então fica assim. Agora que hão de existir, o verbo principal é existir. Ele flexiona. Então, por isso que o verbo auxiliar haver é flexionado. Porque isso depende de alguns fatores, não só o sujeito, mas também o regime dos verbos principais ou a regência. Exemplo mais simples. Devem acontecer festivais de verão. É isso quando a quarentena da pandemia acabar, né? Hoje deve ser dia 11 de outubro, né? O exemplo já citado anteriormente, né? Com a ocorrência do substantivo dia, verbo ser fica no singular. E aí o seu auxiliar também. Deve ter havido distúrbios, ou melhor, deve ter havido distúrbios. O verbo haver aqui é o singular, está no singular, é o principal, melhor dizendo, e portanto os seus auxiliares não vão flexionar, uma vez que o verbo haver está no sentido de existir, é impessoal. É isso aí, pessoal. Estudar é sempre bom e vamos nos encaminhando para as últimas aulas da série Concordância Verbal. Até lá!